Oi, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem, nesse momento, o irmão quer oportunidade, irmão Carlos? Glória a Deus. Então, eu queria nesse momento convidar a classe de crianças, também de discipulado, a saírem. Sejam todos bem-vindos. Pai do Senhor, meu irmão, a esse lugar, a esse momento, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Como é bom estarmos juntos, adorando o nome do Senhor, buscando e nos fortalecendo mais e mais na sua presença. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre um mar que nós constantemente precisamos enfrentar nas nossas vidas. Um mar que nós constantemente precisamos atravessar. Um mar que muitas vezes Deus coloca diante de nós. E quando eu me refiro a um mar, eu não estou falando, não quero que você pense em um mar literal. Não aquele mar de águas salgadas. Não é sobre esse mar literal que eu estou falando. Obrigado, irmão Carlos, que Deus te abençoe. E sim, hoje eu quero falar sobre o mar no sentido figurado, no sentido metafórico, digamos assim, de algo grandioso. Quando a gente pensa em mar, a gente pensa em algo grandioso. E às vezes a gente se refere a coisas grandiosas como um mar. Por exemplo, o cantor Anderson Freire, em uma das suas canções, ele fala sobre um mar que ele precisa vencer. Quem aqui sabe que mar é esse? Na música Acalma o Meu Coração, ele fala sobre um mar que ele quer vencer em oração, que ele quer vencer em adoração. Que mar é esse? Quem sabe? Ninguém lembra desse louvor, dessa música? Acalma o Meu Coração. Anderson Freire fala sobre o mar da aflição. Ajuda-me a vencer o mar da aflição. E muitas vezes nós temos que enfrentar um mar de aflição. Uma aflição grandiosa, uma aflição muitas vezes que nós achamos até que não vamos conseguir vencer, que não vamos conseguir suportar. Mas se Deus permitiu, nós podemos atravessar, nós podemos superar o mar das aflições. Quem crê nisso? Quem acredita que em Jesus nós temos poder para vencer o mar das dificuldades, o mar dos problemas. Porém, hoje eu quero falar sobre outro mar que muitas vezes nós também precisamos enfrentar, que é o mar da oportunidade. As oportunidades que muitas vezes o próprio Deus coloca diante de nós, oportunidades de mudança, oportunidade de transformação, de uma nova fase, de algo novo nas nossas vidas. Às vezes se apresenta a nós e nós temos medo do mar da oportunidade. Nós temos medo da mudança, nós não sabemos como enfrentar as grandes mudanças que muitas vezes o próprio Deus coloca diante de nós. Por isso que nessa noite eu quero meditar com vocês sobre fé para atravessar o mar da oportunidade. E para isso nós vamos meditar em um versículo que resume o momento em que um povo atravessou o mar da oportunidade na vida deles. E como nós podemos aprender com eles também sobre as oportunidades que Deus nos dá de sermos transformados. Por favor, abra a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, o verso no qual eu quero me deter com vocês nessa noite, é o verso de número 29. Hebreus, capítulo 11, verso de número 29. Na minha Bíblia, é a página 1594. 1594, talvez dê um norte aí para algum novo convertido ou nova convertida que ainda não memorizou a sequência dos livros da Bíblia, porque eu sei que os crentes mais velhos
já sabem de cor, né? De Gênesis a Apocalipse. Hebreus capítulo 11, verso de número 29, pode ser resumido ou dividido em dois acontecimentos. Ou seja, sobre aquilo que aconteceu com dois povos. O que aconteceu com os israelitas e o que aconteceu com os egípcios. Vamos começar vendo o que a Bíblia diz sobre o que aconteceu com os filhos de Israel. Primeira parte do versículo, Hebreus capítulo 11, verso 29, diz assim: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Mais uma vez, pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Vamos orar, pedindo que a palavra de Deus esteja enchendo o nosso coração. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por esta leitura que nós acabamos de ler, de ter aqui, juntamente com o teu povo, reunido nesta casa, Senhor, reunidos. Nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor, de podermos receber mais e mais de Ti. Quantas pessoas ao redor do mundo agora, Pai, gostariam de ter esta oportunidade, gostariam de ter este privilégio, de Te adorar livremente, Pai, com os portões abertos. Muitos não podem, Pai. Muitos precisam chorar para poderem Te adorar, Senhor. Mas nós estamos aqui, nós queremos honrar a oportunidade que o Senhor nos deu. Por isso, vem nos ajudar, vem aquecer o nosso coração por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, que possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e que possamos decidir entrar pelas portas que o Senhor mesmo está abrindo nas nossas vidas. Por tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós notamos aqui são as palavras pela fé. Primeira coisa que o autor bíblico diz sobre o que aconteceu com o povo de Israel é que pela fé eles fizeram alguma coisa. Pela fé eles fizeram algo. E eu achei muito interessante essa ênfase das primeiras palavras serem pela fé. Eu achei interessante essa ênfase da fé estar no início do versículo. Por quê? Porque eu creio que é exatamente aí que a fé precisa estar na minha vida e na sua vida. A fé, ela tem que estar no início. A fé precisa estar no começo da nossa existência. Porém, nós sabemos que muitas vezes não é essa a realidade. Muitas vezes nós lembramos de Deus depois de já termos sofrido muito, depois de já termos tentado resolver de inúmeras formas os nossos problemas, aí nós lembramos, tem Deus. Eu sei. Tem a tal da oração. Tem a tal da entrega a Deus. É mesmo. E muitas vezes isso acontece conosco. Se nós tivéssemos conhecido Jesus antes. Eu entreguei minha vida para Jesus bem cedo. Mas eu me arrependi de não ter entregue mais cedo ainda. Porque eu teria evitado muita coisa ruim na minha vida. Eu poderia ter evitado muito desperdício de tempo. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos para confiar em Deus nas últimas, nos 45 do segundo tempo. E graças a Deus, porque Ele tem misericórdia de nós. E Ele nos aceita, Ele aceita a nossa fé. Mas imagina aí, se nós tivéssemos confiado em Deus antes. Imagina aí, se você tivesse confiado em Deus antes. Teria ou não teria sido melhor? A Bíblia fala de uma mulher que tinha um problema na sua regra. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia. Há 12 anos, ela vinha sofrendo com essa enfermidade, com essa doença.
E depois de 12 anos, a Bíblia diz que ela procurou Jesus. E quando ela encontrou Jesus, o que foi que aconteceu, igreja? A doença dela cessou, ela foi curada do seu mal. O problema é que ela já tinha gasto 12 anos da sua vida. E ela já tinha perdido todos os seus bens com os médicos. Então, louvado seja Deus, porque um dia ela despertou, porque um dia ela decidiu buscar o Senhor. E tudo tem um tempo para acontecer, eu creio nisso. Tudo acontece no tempo determinado. Mas imagina se essa mulher tivesse buscado a Jesus antes. Se essa mulher tivesse buscado Jesus na primeira oportunidade que ela teve, assim que ela ouviu falar do Senhor. Quanto tempo, quanto sangue, quanto dinheiro essa mulher poderia ter evitado de perder. Então é claro que agora nós não podemos olhar para trás e mudar o passado. Mas nós podemos tirar lições do passado e aplicar no presente. E qual é a lição que eu posso aprender, pastor, agora? Eu vou colocar a fé no início do meu dia. Eu vou colocar a fé no início da minha vida. Eu vou colocar a fé no início do meu problema. A primeira coisa que eu vou fazer é logo colocar a minha fé no Senhor, é colocar logo a minha confiança no Senhor, é entregar logo a minha situação para Deus. E não deixar para depois, e não tentar resolver, e não buscar um recurso ou outro, e lembrar de Deus no final, quando já se perdeu tanto tempo, quando já se perdeu tantos recursos. Amém, igreja? Vamos colocar a fé no nosso Deus, no início do nosso viver, no começo do nosso coração, da nossa situação. Já começa o dia, entregando o dia ao Senhor. Começa uma atividade, entregando a atividade a Deus. Problema está vindo aí, entrega o problema nas mãos do Senhor. Deus, eu vou fazer agora o que eu puder, mas eu já entreguei nas tuas mãos. Faz a tua vontade na minha vida. Então, o texto diz que pela fé eles fizeram algo. Aí eu pergunto para vocês, o que eles fizeram? Pesca aí e me diz. O que foi que pela fé os filhos de Israel fizeram? Lembra que esse texto, ele fala sobre o que os filhos de Israel fizeram, o que aconteceu com eles e o que aconteceu com os egípcios. E a pergunta é, pela fé eles fizeram o quê? Eles o quê? Atravessaram o mar. Olha que interessante. Só existe outro lugar na Bíblia onde essa palavra atravessaram no grego é usada. E eu acho que vocês vão lembrar dessa passagem, que é a parábola do rico e Lázaro. Quando o rico pede a Abraão, Abraão, manda Lázaro vir aqui onde eu estou, trazer uma gota d'água para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. E o pai Abraão responde, ei filho, lembra-te de que você teve as suas regalias em vida, Lázaro sofreu, aqui vocês estão em lugares diferentes. E entre vocês está posto um abismo, de sorte que os que estão aqui não podem atravessar para aí, nem os que estão aí podem atravessar para cá. É uma parábola, ensina uma lição. Não quer dizer que quem está no inferno vê quem está no céu, ou quem está no céu vê quem está no inferno. Mas isso aqui mostra uma lição muito importante. Não é todo mar que pode ser atravessado. Não é todo abismo que pode ser atravessado. O abismo do destino eterno não pode ser mudado após a morte. Um não pode ir para o lugar do outro.
Quem está no tormento, vai ficar no tormento. Quem está no céu, vai ficar no céu. Por mais que algumas igrejas digam que depois da morte, o lugar de uma pessoa pode mudar, a Bíblia mostra que não. Existem abismos que não podem ser atravessados. Existem mares que não podem ser superados. O destino eterno é definitivo. Após a morte, acabou. Porém, se existem mares que não podem ser atravessados, aqui nós vemos que existem mares que podem. Tanto é que o texto diz que pela fé eles atravessaram o mar. Aí eu pergunto para vocês, por que, valendo um din-din da Leidiane, eu pago, viu? Por que o texto diz que eles atravessaram o mar e não que eles abriram o mar? Vou repetir. Opa! Como é, Alessandro? Eita Deus, ganhou, viu? Ganhou, Dindim. Irmão Alessandro ganhou. Resposta correta. Resposta para a pergunta, por que aqui diz que eles atravessaram o mar e não que eles abriram o mar? É porque não foram eles que abriram o mar. Quem abriu o mar foi alguém chamado... Eita, parabéns. Pensei que vocês iam dizer Moisés. Porque o que se diz por aí é que Moisés abriu o mar. Mas não foi Moisés que abriu o mar. E eu provo para você. Não precisa sair do nosso texto. Mas lá em Êxodo, capítulo 14, verso 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Moisés apenas estendeu a mão. Moisés fez o que o homem pode fazer. O homem pode demonstrar a sua fé no Senhor, mas quem opera o milagre não é o homem. Quem opera o milagre é Deus. Moisés obedeceu, Moisés estendeu a mão e Deus fez as águas retrocederem. Deus enviou um vento. Deus dividiu o mar. Deus abriu o mar. E na Bíblia, nós precisamos entender isso. Na Bíblia, nós precisamos entender que quem abre o mar é Deus. Quem abre a porta não sou eu, não é você. Quem abre a porta é Ele. Não apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Porque uma grande e oportuna porta se me abriu. Paulo não diz, porque uma porta grande e oportuna eu abri. Não, ele diz, porque uma porta grande e oportuna se me abriu. Não foi Paulo que abriu a porta se abriu para Paulo. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8, o próprio Jesus vai dizer: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem é que abre porta? Às vezes, irmãos, aqui eu vejo tanto o que nós somos como o que nós não somos. E eu creio que nós precisamos entender isso. Não é o crente que abre as portas. O crente ora, o crente pede, mas quem abre a porta é Deus. O crente não é chaveiro.
O crente é convidado. O chaveiro é quem abre a porta. O crente não tem a responsabilidade de abrir porta. O crente tem a responsabilidade de atravessar a porta que Deus abre. O crente não é chaveiro, o crente é convidado. Deus abre a porta e eu entro pela porta que Ele abriu. Porque senão, irmãos, a gente vai achar o quê? Eu tenho que abrir essa porta. Eu tenho que forçar essa oportunidade. Às vezes até um parente nosso, que está demorando a se converter, a gente vai achar que é a gente que tem que forçar ele a tomar uma decisão. Não. Quem vai abrir a porta do coração dele é Deus, através da palavra. Ele pode usar as minhas orações, ele pode usar a minha vida, a minha pregação. Mas se não for Deus abrindo, não adianta eu pegar pelo pulso e trazer para o altar, não. Não sou eu que abro porta. Eu entro pela porta que Deus abre. Então eu tenho que confiar em Deus. É por isso que o texto diz que pela fé eles atravessaram o mar. O mar que quem abriu? Deus abriu o mar. Então olha para você hoje, entenda que a sua responsabilidade, o seu chamado, é detectar os mares que Deus está abrindo para você e atravessar esses mares. E atravessar essas portas. Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu atravesso os mares da oportunidade que Deus está abrindo para mim? Primeiro segredo, já está no início do versículo. Pela fé. Muitas vezes a dúvida vai vir, o medo vai vir, é algo novo que Deus está trazendo para mim. É uma oportunidade nova. O que eu tenho que ter? Fé. Se Deus está chamando, Ele se responsabiliza. Se Deus está chamando, é o melhor para mim. Ele está me capacitando para essa nova fase da minha vida. Então, primeiro é ter fé. Mas aqui eu vejo outro segredo, irmãos, que você só vai notar se você prestar muita atenção. Porque o verbo atravessaram está no singular ou ele está no plural? Atravessaram. Está falando de uma pessoa ou de várias pessoas? Interessante. Nos versos anteriores, o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, vinha falando sobre a fé de Moisés. O que ele fez, o que ele decidiu, a fé que ele teve, a confiança que ele teve. Só que quando chega no verso 29, ele não fala mais de uma pessoa. Ele fala de várias. Ele não diz Moisés atravessou, e sim eles atravessaram. Sabe por quê? Porque existem mares que eu e você só vamos conseguir atravessar no plural. Existem mares que eu e você só vamos conseguir superar unindo a nossa fé, unindo as nossas forças, dando as nossas mãos. E sabe por que isso é lindo? Isso é lindo porque no mundo não é assim. Você percebe que no mundo, para um vencer, vários têm que perder. Campeonato de futebol. Para um time avançar, o outro time tem que ser desqualificado. O outro time tem que perder, tem que ficar para trás. No mundo é assim. Você pega os Jogos Olímpicos, por exemplo. Aí tem aquele momento emocionante do pódio. 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro lugar. 3 pessoas felizes.
Quantas pessoas tristes? Para que 3 pessoas possam se alegrar, dezenas, talvez centenas de pessoas, de famílias, estão chorando, porque não estão lá. No mundo é assim. Um ganha, se outro perde. É por isso que no mundo tem tanta briga, tem tanta desonestidade, tem tanta puxada de tapete. Porque não dá para todo mundo ganhar ao mesmo tempo. Só que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, todos podem ganhar ao mesmo tempo. Na verdade, nós só podemos ganhar se os nossos irmãos lutarem e ganharem conosco. Não precisa ninguém perder. Eu não preciso que você perca para que eu ganhe. Nós podemos ganhar juntos. Na verdade, esse é o melhor caminho para nós vencermos. É juntos. É sem disputa. É sem briga. Atravessarão. Cabe todos na vitória. Quanto mais nós darmos as mãos, quanto mais nós nos unirmos, mais vitoriosos nós seremos. Então nós precisamos entender isso, igreja. Isso falou muito ao meu coração. Atravessar o mar. Em um momento em que cresce muito a ideia de que eu não preciso estar na igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso fazer parte de um povo. Deus está nos falando essa noite que sozinho você não vai conseguir. Então achei muito interessante ontem no ciclo de oração, quando a irmã Leidiane veio aqui à frente, ela disse: olha, eu estou aqui com a minha família por um propósito. E eu estou aqui para que vocês lutem comigo. E eu lute com vocês pelos nossos propósitos. É assim que a igreja avança. Eu tenho as minhas lutas? Tenho. Você tem as suas. Então você me ajuda nas minhas, que eu te ajudo nas tuas. Amém, igreja? É assim que nós vamos avançar. Eis um segredo para nós avançarmos, para nós atravessarmos o mar da oportunidade. Pela fé e em união uns com os outros. Inclusive eu não disse para a igreja ainda, mas o tema que Deus colocou no meu coração para o aniversário deste ano é um só corpo em Cristo Jesus. Irmãos, Deus tem confirmado isso. Nós temos compartilhado com irmãos de outras igrejas. E os irmãos têm dito: pastor, é exatamente isso que o mundo evangélico está precisando. É de mais união, é de darmos as mãos uns aos outros. Pessoas têm se emocionado, irmãos, com esse tema. E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações, tanto dentro da igreja, como também em relação a outras igrejas, outros irmãos que estarão aqui para adorarmos juntos ao nosso Deus. Então, conta com o teu irmão para poder lutar com você e ofereça a sua ajuda também nas batalhas dele, porque juntos nós seremos mais fortes. Em primeiro lugar, então, o texto mostra o que aconteceu com o povo de Israel. Porém, aqui nós vemos também que a palavra de Deus fala sobre o que aconteceu com os egípcios. E olha a parte final do versículo. Hebreus 11, 29, vou ler o verso todo, é um verso curto, só para ficar mais gravado nos nossos corações. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. A irmã Socorro, ontem, disse uma frase que eu vou perguntar para vocês se é verdadeira ou não.
A frase que ela disse foi a seguinte: todos os que vencem lutaram, mas nem todos os que lutaram venceram. Isso é verdadeiro ou é falso? Todos os que venceram tiveram que lutar para vencer. Mas nem todos os que lutaram venceram. Verdade ou mentira? Que negócio negativo, não é não? Parece muito negativo. Pessoas tentar e não conseguir, né? Pessoas lutar e não ter vitória. Que negócio negativo. Porque hoje o mais positivo é lute que você consegue. Lute que você vai ter a vitória, você vai ter o êxito. Mas, irmãos, a prova de que está correto é esse versículo. Porque os egípcios lutaram? Sim ou não? Os egípcios tentaram? Mas eles conseguiram? Não. Nem todos aqueles que lutam conseguem. Sabe por quê? Porque não conseguem. Por quê? Exatamente. Eles entraram numa porta que Deus não tinha aberto para eles. E às vezes nós queremos entrar em portas que Deus não abriu para nós. Ou às vezes nós queremos entrar em portas sem a característica necessária. Qual é a característica necessária? A fé. Talvez os egípcios pensaram: se esse povo ignorante conseguiu, nós vamos conseguir também. Só que aí quando eles entraram, Deus fechou a porta, porque a porta não era para eles. A porta é para quem tem fé, a porta é para quem confia, a porta é para quem entrega a sua vida ao Senhor. Não é porque uma porta está aberta que ela está aberta para mim. Eu tenho que entrar pelas portas que Deus abre para mim, pela oportunidade que Deus está dando para mim. Se for para o meu irmão, não serve para mim. Você está entendendo isso? Eles quiseram entrar por aquela porta, mas não era para eles. E qual foi o resultado? Foram tragados de todo. Essa palavra tragados é muito forte, significa engolidos. Devorados é a mesma palavra que Pedro vai usar em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É a mesma palavra no grego. Tragados aqui é devorados. Eles foram devorados pelo mar. Então aqui nós vemos que não é toda oportunidade, não é todo mar que eu tenho que tentar atravessar. Eu tenho que tentar atravessar quais mares? Aqueles que Deus abriu para mim. E Ele vai me dar convicção que Ele está abrindo para mim. E eu não devo tentar atravessar de qualquer maneira, com orgulho. Agora eu consigo. Não. É pela fé. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Mas eu coloco a minha fé no Senhor. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Talvez Deus está abrindo portas para você. Que portas podem ser essas, igreja? Quais são as portas mais importantes que existem? Primeiro, não é a de madeira, não é a de alumínio. Primeira porta que Deus abre para nós é a porta da salvação. É Ele que abre a porta da salvação. Ele é a porta da salvação. A Rivani disse durante o louvor que no dia que nós conhecemos Jesus foi a decisão mais importante que nós tomamos. Quem concorda com isso? Mas, irmãos, as lutas vão querer nos afastar dessa decisão. Inclusive, o povo para quem a epístola aos Hebreus foi escrita, era um povo que estava querendo fazer, sabe o quê? Voltar atrás.
Era um povo que estava querendo retroceder. Estava querendo voltar para o lugar de onde veio. Ei, cuidado. Se você já entrou pela porta da salvação, continua nela. Prioriza a salvação na tua vida. E se você não entrou ainda por esta porta, se você não atravessou o mar da salvação ainda, faça isso hoje. Porque depois da morte não tem mudança. Quem está em um lugar não pode ir para outro. Mas existe uma segunda porta que é muito importante, que Deus vive abrindo para nós, que é a porta do serviço. O que é a porta do serviço? É uma oportunidade de trabalhar para Deus. É a oportunidade de fazer algo para Deus. E dá medo ou não dá trabalhar para Deus? Irmãos, alguns irmãos que trabalham em empresas, são chefes de setor, diz, pastor, lá na empresa eu falo, eu venho lá na frente, eu não fico nervoso, mas aqui no altar da igreja eu fico. É porque para Deus, irmãos, pesa mais. A responsabilidade parece que é maior. Mas se Deus colocou uma oportunidade para você, atravesse. Inclusive hoje eu fiquei muito feliz com a mensagem que eu recebi de uma irmã. Não sei se eu posso dizer o nome dela. Mas ela estava pedindo oração. Ela estava dizendo, pastor, hoje eu estou tomando uma decisão na minha vida de assumir o propósito pelo qual Ele me criou. E ela estava dizendo isso em relação ao ministério, para o qual Deus estava chamando ela para ajudar, para contribuir, que é o ministério de louvor. E eu fiquei muito feliz porque essa irmã entendeu que Deus estava abrindo um mar para ela. E ela decidiu atravessar o mar que Deus estava abrindo. O mar da oportunidade de servir a Deus. Quantas vezes Deus tem nos chamado e nós temos ficado do lado de cá das águas. Deus abre o mar para nós, Deus nos dá a oportunidade de servir a Ele, mas nós temos medo. Está na hora de atravessar o mar do servir ao Senhor. Seja o que Deus te chamou para fazer, atravessa o mar, serve a Deus. Então tem o mar da salvação, tem o mar do serviço e tem o mar da santificação. Eita, dá medo. Abandonar um hábito, dizer não para um pecado, vida nova. Inclusive essa mesma irmã disse, pastor, eu estou fazendo renúncias. E eu já comecei a pedir perdão a algumas pessoas. Louvado seja Deus. Renúncias. Porta da santidade, Deus está abrindo para nós. Mudança de hábitos. Às vezes é perdoar alguém. Deus falou ao teu coração para perdoar alguém. É uma porta que Ele está abrindo para você. De terminar um relacionamento tóxico. Um relacionamento proibido. Deus está te dando a oportunidade. Deus nos fala, irmãos. Deus nos chama. Então podemos falar de muitas portas que Deus pode estar abrindo para nós. A questão é, pela fé, nós estamos atravessando ou não? Estamos com medo? Estamos no comodismo? Estamos no pé enxuto do lado de cá? Ou estamos dispostos a ir para o pé enxuto do lado de lá? Oh Deus, fala aos nossos corações. Porque dependendo da nossa resposta, nós vamos colher salvação como os israelitas colheram, ou perdição como os egípcios experimentaram. Eu quero salvação para mim e para os meus. Deus me ajuda a atravessar os mares da oportunidade.
Rejeita as oportunidades do mundo. Rejeita as oportunidades que não é Deus que está abrindo para você. Ah, mas eu tive a chance. Mas se não foi Deus, não atravessa, porque senão o resultado vai ser derrota. Mas se você tem paz no coração, que foi Deus que operou o milagre, foi Deus que deu a chance, foi Deus que deu a oportunidade, você orou por isso, e a confirmação veio, então vai lá que o resultado vai ser o teu bem, o bem dos teus, e a honra e a glória do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não temos chave nenhuma em nossas mãos. Porta do bem nenhuma nós podemos abrir, Senhor. Nós podemos pedir, nós podemos buscar, nós podemos bater. Mas se não for o Senhor, a porta não se abre. Mas quando o Senhor abre a porta certa, ó Pai, muitas vezes o medo vem, o receio, como é que vai ser? E se não der certo? E se o inimigo me alcançar? Ô Pai, vem nos perdoar. Vem nos perdoar porque a gente perde tanto tempo, Senhor, deixando de confiar em Ti. A gente perde sangue, a gente perde tempo, a gente perde recursos, a gente perde oportunidades. Mas muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Mas não é porque a porta está aberta que a história acabou. Porque agora a porta precisa ser atravessada, Senhor. O mar da oportunidade que o Senhor abriu precisa ser atravessado. E nós queremos fazer isso pela fé. E nós queremos fazer isso contando uns com os outros. Porque nós somos uma igreja. A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. Vem nos ajudar, Pai. Talvez alguém aqui estava orando por algo, pedindo uma resposta. Mostra a Tua vontade na vida dele, na vida dela. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm recebido a oportunidade e têm rejeitado. Tem misericórdia, Pai. Eu quero orar por aqueles que têm recebido a oportunidade e têm atravessado. E têm decidido fazer o que Tu quer. Continua dando força, Pai. Como essa irmã que eu citei agora. Ela pede oração, Pai. E eu fico feliz por isso. Que o Senhor abençoe a vida dela. Que o Senhor abençoe a família dela. E todos aqueles que têm atravessado portas de serviço ao Senhor. Vem nos abençoar mais e mais. Nós oramos também pelos nossos, Pai. Que estão ainda do lado de lá. Com o mar da salvação aberto. Mas ainda não atravessaram, ainda, porque nós vamos continuar orando por eles. Tudo isso eu peço, também entregando este final de semana em Tuas mãos, para que tudo seja conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.